A iminente contratação do volante Thiago Mendes representa o primeiro grande e concreto ato do Vasco nesta janela de transferências, um movimento que sinaliza com clareza a busca da diretoria por um perfil específico de jogador, experiente, com qualidade técnica e pronto para assumir a responsabilidade. A notícia de que o acordo está a um passo de ser selado, pendendo apenas de um detalhe final, enche a torcida de uma expectativa palpável. Não se trata de uma aposta para o futuro, mas da chegada de uma peça de encaixe imediato, um jogador talhado para ser o ponto de equilíbrio de que o time de Fernando Diniz tanto necessita. O que torna Thiago Mendes um reforço tão animador é a combinação de sua vasta experiência internacional com as características técnicas que se casam perfeitamente com a filosofia do nosso treinador. Anos como titular em uma das principais ligas da Europa, a francesa, defendendo clubes como Lyon e Lille, o moldaram como um jogador taticamente inteligente, acostumado a enfrentar adversários de altíssimo nível e a performar sob pressão. Ele não é apenas um volante marcador, sua principal qualidade é a construção de jogo, a chamada saída de bola. Para um sistema como o de Diniz, que depende de jogadores tecnicamente qualificados em todas as posições para fazer a bola circular com qualidade desde a defesa, ter um primeiro volante com essa capacidade é fundamental. Ele pode ser o pilar que protege a zaga e, ao mesmo tempo, inicia jogadas ofensivas com passes que quebram as linhas de marcação, dando mais liberdade para que os meias, como Felipe Coutinho, possam brilhar. A motivação do próprio jogador é outro fator que pesa enormemente a favor de um desfecho feliz. O fato de ele estar empolgado com a possibilidade de trabalhar com Diniz e atuar ao lado de Coutinho, além da confiança no trabalho do diretor Admar Lopes, que já o conhece, mostra que o projeto do Vasco o seduziu. Ele não viria apenas pelo contrato, mas pela oportunidade de fazer parte de um trabalho que tem potencial para ser vitorioso e de grande destaque. Essa sinergia entre o desejo do atleta e o do clube é o combustível que move as grandes contratações. Curiosamente, o último obstáculo para a assinatura do contrato não é financeiro ou burocrático, mas sim humano e familiar. A necessidade de convencer sua esposa e família sobre a mudança para o Rio de Janeiro adiciona uma camada de realidade e empatia à negociação. Lembra-nos que, por trás dos atletas, existem pessoas com vidas e decisões complexas. A expectativa agora transcende os escritórios de São Januário e entra no lar do jogador, com a torcida aguardando ansiosamente não apenas a assinatura, mas o sim de uma família inteira, o que tornará a sua chegada ainda mais especial. A iminente chegada de Thiago Mendes resolve uma das maiores carências do elenco, trazendo uma espinha dorsal de experiência e qualidade ao lado de Coutinho e Léo Jardim. Com o coração do time prestes a ser fortalecido, a diretoria demonstra que não para por aí e já começa a mapear outras posições que precisam de um upgrade para o time ser verdadeiramente competitivo. E a próxima notícia mostra que os flancos, especificamente a lateral direita, também estão recebendo atenção especial, com a sondagem a um nome de peso de um rival paulista. A sondagem do Vasco da Gama pela situação do lateral direito Mike, do Palmeiras, é um movimento que revela uma faceta crucial de uma estratégia de mercado inteligente e madura, a atenção às oportunidades. Enquanto a prospecção de jovens talentos em mercados alternativos é fundamental para o futuro, a capacidade de identificar e agir sobre jogadores experientes e de alto nível, que ficam disponíveis no competitivo mercado interno, é o que pode acelerar a transformação de um time em reconstrução em uma equipe verdadeiramente competitiva. Este ato de monitoramento demonstra uma diretoria proativa, atenta não apenas aos seus próprios alvos, mas também às dinâmicas de seus principais rivais. O que torna Mike um alvo tão interessante para o Vasco neste momento não é apenas sua qualidade técnica, mas o que ele representa. Trata-se de um jogador de 32 anos, com uma carreira consolidada e um currículo repleto de títulos de expressão, incluindo campeonatos brasileiros e Copas Libertadores. Ele traz consigo um DNA campeão, uma mentalidade vencedora forjada nos ambientes mais exigentes do futebol sul-americano. Para um elenco que busca se reafirmar e que mescla juventude com experiência, a adição de um atleta com essa bagagem é inestimável. Ele não chegaria para ser uma aposta, mas uma certeza, um jogador que entende os atalhos para a vitória e pode se tornar uma liderança técnica e um exemplo de profissionalismo no vestiário. Taticamente, a sondagem por Mike também envia um recado claro sobre a busca por um aumento de competitividade interna. A lateral direita, ocupada por Puma Rodrigues,
tem sido uma posição de altos e baixos, com o jogador uruguaio alternando boas atuações com momentos de instabilidade que geraram questionamentos por parte da torcida. A busca por um nome do calibre de Mike sinaliza que a diretoria não está satisfeita com o status quo e quer elevar o nível da posição, criando uma disputa saudável que, invariavelmente, beneficiará o time. Nenhum jogador pode se sentir confortável em sua titularidade, a pressão por performance precisa ser constante, e a chegada de um concorrente de peso é a forma mais eficaz de garantir isso. O aspecto mais estratégico desta oportunidade, no entanto, é financeiro. A provável saída de Mike do Palmeiras ao final de seu contrato tornaria um agente livre no mercado. Isso significa que o Vasco poderia adquirir um jogador multicampeão e com vasta experiência sem a necessidade de pagar um único real em taxa de transferência para o clube paulista. O investimento seria direcionado exclusivamente para salários e luvas, uma forma extremamente eficiente de alocar recursos. É a contratação de custo zero de um atleta de prateleira A, uma prática que clubes bem administrados utilizam para montar elencos fortes sem comprometer seu orçamento com cifras de transferência astronômicas. A sondagem por um veterano como Mike demonstra a busca por um equilíbrio no elenco, mesclando a experiência de jogadores consagrados com a energia da juventude. Enquanto o clube se movimenta para trazer peças de fora, ele também precisa estar atento e forte para proteger os talentos que florescem dentro de casa, especialmente quando o mercado internacional começa a cobiçá-los com propostas milionárias. E a próxima notícia trata exatamente disso: o assédio crescente sobre uma das nossas maiores joias da defesa. A crescente cobiça de clubes do Oriente Médio pelo zagueiro Luiz Gustavo é uma consequência direta e positiva da nova postura de autovalorização do Vasco da Gama. Ao rejeitar de forma categórica a primeira investida do Shabab Al-Ahly, a diretoria cruz-maltina não apenas protegeu um de seus ativos mais promissores, mas, paradoxalmente, sinalizou ao mercado internacional que o jovem defensor de 19 anos é uma joia de alto valor. A firmeza na negociação, em vez de afastar interessados, serviu como um holofote, iluminando o potencial de um jogador que se firma a cada dia como uma peça importante no time de Fernando Diniz. O que atrai os olhares do exterior não é apenas o potencial futuro, mas o desempenho presente. Luiz Gustavo não é mais apenas uma promessa da base, ele é uma realidade no time principal. Sua capacidade de atuar com personalidade e segurança em jogos de alta pressão pelo Campeonato Brasileiro, sob o comando de um técnico exigente como Diniz, é um atestado de sua qualidade e maturidade precoce. Para os soltos internacionais, um zagueiro jovem, com bom porte físico, qualidade na saída de bola e inteligência tática é um dos ativos mais valiosos do futebol moderno. O interesse crescente é, portanto, um reconhecimento do excelente trabalho de formação do Vasco e da rápida evolução do atleta. Felizmente, o clube se encontra em uma posição de extrema força para conduzir qualquer negociação. Primeiramente, o contrato de Luiz Gustavo, válido até o final de 2028, dá ao Vasco o controle total da situação, sem qualquer urgência para uma venda. Em segundo lugar, o planejamento do elenco para esta janela de transferências não inclui a contratação de um novo zagueiro como prioridade, o que significa que o clube não está buscando vender uma peça para financiar a chegada de outra na mesma posição. Essa tranquilidade permite à diretoria estabelecer um preço elevado e justo pelo jogador, só aceitando negociá-lo mediante uma proposta irrecusável, aquela que, financeiramente, seria impossível de ser rejeitada por qualquer clube brasileiro. Essa situação coloca o Vasco diante do dilema clássico e saudável de um clube formador: equilibrar o projeto esportivo com a oportunidade financeira. Manter Luiz Gustavo no elenco é crucial para a solidez defensiva e para a continuidade do trabalho de Diniz, permitindo que o jogador se desenvolva ainda mais e traga retorno técnico imediato. Por outro lado, uma venda por valores astronômicos poderia capitalizar o clube de forma a permitir uma reformulação completa em outros setores carentes, como o meio-campo e o ataque, com a contratação de múltiplos jogadores de alto nível. A decisão, caso uma nova e poderosa oferta se materialize, será um teste para a visão estratégica da diretoria. A cobiça do mercado por Luiz Gustavo é, em essência, um bom problema para o Vasco ter. É a prova de que o clube está no caminho certo, tanto na formação de talentos quanto na sua valorização. A mesma régua alta usada para definir o valor de uma de nossas joias deve ser, naturalmente, aplicada na hora de avaliar os reforços que podem chegar.
É preciso analisar não apenas o potencial, mas os números, a realidade e o encaixe de qualquer novo alvo. E a próxima notícia faz exatamente isso, um raio-x detalhado de outro jovem atacante que está no radar do clube. A análise mais aprofundada do interesse do Vasco no atacante equatoriano Alan Minda revela uma estratégia de mercado pragmática e inteligente por parte da diretoria. Se a simples menção a um jogador que atua no futebol europeu gera uma onda de entusiasmo, os detalhes da possível negociação trazem a dose de realidade necessária para entendermos o quão viável e interessante este reforço pode ser. A expectativa de uma contratação por empréstimo, em particular, muda fundamentalmente o panorama, transformando um sonho que parecia caro em uma oportunidade de mercado tangível e de baixo risco. A possibilidade de trazer Minda por empréstimo é uma jogada de mestre no xadrez do futebol. Ela permitiria ao Vasco testar a adaptação de um jovem talento ao futebol brasileiro, mais especificamente, ao complexo sistema de Fernando Diniz, sem a necessidade de despender milhões de euros em uma transferência em definitivo. Seria um test drive de uma temporada, onde o clube poderia avaliar de perto se o jogador possui a capacidade técnica, tática e mental para vingar em São Januário. Caso ele se destaque, o Vasco certamente teria prioridade ou uma cláusula para negociar a compra em definitivo. Caso contrário, o jogador retorna ao seu clube de origem, e o prejuízo financeiro para o Vasco é mínimo. É uma estratégia que maximiza o potencial de acerto e minimiza as perdas, algo crucial para um clube em reestruturação. Quanto aos seus números, 10 gols e 10 assistências em 74 jogos pelo Cercle Bruges, da Bélgica, é preciso contextualizá-los antes de rotulá-los como medianos. Devemos considerar que Minda chegou à Europa com apenas 20 anos. Para um jogador tão jovem, em seu primeiro desafio fora de seu continente, adaptar-se a uma nova cultura e a um estilo de futebol diferente, e ainda assim participar diretamente de 20 gols em 2 temporadas, é um feito respeitável. Os dados sugerem um jogador que contribui de forma consistente, não apenas um finalizador, mas também um criador de jogadas, como indicam suas 10 assistências. Ele é o tipo de ponta que pode não ter uma média de gols altíssima, mas que inferniza as defesas e abre espaços para os companheiros. Adiciona-se a isso seu selo de qualidade e de origem. Alan Minda é uma cria do Independiente del Valle, do Equador, uma das melhores e mais respeitadas academias de formação de atletas da América do Sul. Jogadores que saem de lá costumam ter uma base tática e técnica muito sólida, o que facilita o trabalho de qualquer treinador. Saber que ele vem dessa escola de excelência dá ao Vasco uma segurança maior sobre o tipo de profissional e o potencial de desenvolvimento que estaria trazendo. Ao final deste dia de intensas notícias de mercado, o caso de Alan Minda completa o mosaico da estratégia vascaína. Vimos o clube prestes a fechar com um pilar de experiência para o meio-campo em Thiago Mendes. Observamos a diretoria atenta a oportunidades de mercado com a sondagem por Mike. Acompanhamos a postura firme para valorizar um ativo da base como Luiz Gustavo. E, agora, vemos a busca por uma solução criativa e de baixo risco para o ataque com o possível empréstimo de Minda. São 4 frentes de ação distintas que, juntas, pintam o retrato de um Vasco mais pragmático, diversificado e inteligente em sua abordagem ao mercado, alimentando a esperança de um elenco mais forte e equilibrado para a sequência da temporada. Que dia agitado no mercado da bola do nosso Vascão, hein, nação! Fomos de uma contratação quase certa, passamos por sondagem a medalhão, vimos o assédio em cima da nossa joia e analisamos um novo alvo para o ataque. Agora, eu quero ouvir vocês. Bora para o nosso debate de sempre. Sobre o Thiago Mendes, contando que a família deu o ok final para a vinda dele, você acha que ele chega para ser o titular absoluto, o xerife e o dono do nosso meio-campo? E a sondagem pelo Mike, a lateral direita é uma prioridade para agora? Ou você acha que o Vasco deveria concentrar seus esforços e seu dinheiro em outras posições, como o ataque? Sobre o assédio no Luiz Gustavo, essa é para pensar. Se chegasse uma proposta de 15 milhões de euros, quase 90 milhões de reais, pela nossa joia, você venderia para reforçar o time todo ou seguraria o nosso zagueiro de qualquer jeito? E o equatoriano Alan Minda, pelos números e pela possibilidade de vir por empréstimo, você acha que ele é uma boa aposta para o nosso ataque ou acredita que o Vasco deveria buscar um jogador com mais gols na carreira? Quero ver a opinião de cada um de vocês.
Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Vamos fazer o maior debate vascaíno da internet. E se você gostou dessa cobertura completa do mercado da bola, se ficou por dentro de tudo que rola no nosso gigante, não se esqueça de fortalecer o nosso trabalho. Esmaga o botão do like para a gente saber que vocês estão curtindo e para o YouTube espalhar a notícia para mais vascaínos. Se inscreve no canal se você ainda não faz parte da nação Loucos por Vasco e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E o mais importante, comenta muito. Sua opinião, sua corneta e seu apoio são a alma do nosso canal. Um forte abraço e saudações cruzmaltinas.